Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um podcast aqui. E nessa dia de hoje aqui o nosso convidado, né, é o pastor Joel Cardoso. Ele vai estar contando um pouco sobre o chamado pastoral, vai estar contando sobre a sua história, vai estar falando sobre o chamado pastoral. Também vai estar tirando algumas dúvidas, né, a respeito de alguns pedidos relacionados a relacionamento, relacionado a dízimo também. Então eu convido você a ficar aqui com a gente, né? Quero já pedir para você que está nos assistindo, deixar o like aí, já deixa o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa assinado o sino de notificações e muito obrigado aí pela sua atenção, pelo teu apoio. Pastor Joel, obrigado pela tua presença e já vamos então, como falei, né, o senhor contar um pouco aí da sua história, né, falar sobre o chamado pastoral do senhor primeiramente, né, antes de responder essas perguntas ali. Quero cumprimentar todos com a paz de Cristo. É um prazer estar aqui com o Daniel, irmão, amigo, esse jovem destemido aqui, pregador, e agora imbuído nesta função aqui do podcast. Eu espero que o nosso testemunho, o nosso depoimento aqui possa alcançar muitas pessoas e servir de bênção na vida de cada um. Certo, amém. E como eu falei então, seu chamado pastoral, né? Quantos anos o senhor é pastor? 30 anos de 30 anos. pastor, tinha jubilado, né? Hoje o senhor é Agora vou. jubilado, mas também é voluntário ainda, né? Mas voltei na ativa como voluntário, fazer a obra do Senhor, que aquela chama que queima no coração não apagou, né? Aham. Aí a gente voltou pela vontade de Deus e pelo convite do pastor presidente. Então, estamos felizes. Certo. E como é que foi que surgiu isso? O senhor já nasceu num lar cristão? Não, eu nasci e me criei no Rio Grande do Sul, né? E vim para Santa Catarina, no oeste, no extremo oeste da Catarina, ali em São Lourenço do Oeste, com 17 anos. Não conhecia nenhum crente, nunca tinha visto um crente dentro da minha família, que era uma família católica, né? Não muito frequentando, não muito ativo na igreja católica, mas tinha outra ramificação de igreja espírita e umbanda. E depois mudamos para Santa Catarina ali e a gente ali conheceu o evangelho e a gente aceitou Jesus como Salvador. Eu me converti primeira vez com 18 anos para 19, mas não permaneci. Cheguei a me batizar, mas não permaneci, me achei que era muito novo, era jovem, achei que a doutrina da igreja, os costumes eram muito difíceis de seguir. Me afastei por 6 anos. 3 anos porque eu quis ficar, né? Achava que não devia. Mais 3 anos eu queria voltar e não conseguia, né? Estava muito. Aquilo que eu não fiz quando não era crente, não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, eu fiz depois. Então a gente sai pensando, né, que já volta, né? E a hora que quer volta, mas não é assim. Então é um momento até de dar um conselho, né? Para quem hoje está na igreja e muitas vezes tem curiosidade lá do mundo, não vá, não faça isso. Sair, a gente sai porque quer. Voltar, a gente volta pela misericórdia, só pela misericórdia. Então, o senhor nasceu ali com os 18, 16 anos, depois 4 anos mais ou menos, para casa do 24 para senhor. 25 anos. E aí ficar, né? Voltei para ficar, eu conheci a minha esposa nessa época, não voltei para a igreja, conheci a minha esposa, que era crente, casei lá numa vila chamada Três Voltas. Era divisa de São Lourenço com Camporê, lá no extremo oeste. Uma igreja boa, se converteu muita gente naquela época. A gente voltou e aí ali eu casei, ali eu comecei a dar os primeiros passos, casei, ali eu comecei como porteiro da igreja, como auxiliar, diácono, presbítero, e sem querer, mas Deus foi me colocando dentro da obra e depois uma chamada começou a arder no meu coração. Né? Tudo que eu escutava falava comigo. Era os pássaros cantando, era Deus, eu sentia Deus me chamando. Era um riacho que passava perto da minha casa, assim, pequeno, mas quando chovia ele aumentava o volume de água. Quando aquelas águas ali faziam aquele barulho, eu sentia Deus me chamando. Daí depois levou um tempo, 3 anos, É, e decidi. é,
senhor aceitou Jesus ali, voltou para casa do senhor, para chegar a ser obreiro, ele levou quantos anos aí? 3 anos já estava cooperando. 2 anos, 3 anos aí já estava cooperando. Com 2 anos que eu estava casado, me colocaram como receptor na porta, né? Por uma necessidade. E, inclusive, foi muito criticado, né? Teve muita resistência, que nós éramos em 5 filhos, 5 homens e uma mulher. E aí eu era a ovelha negra da família, né? Aí quando me chamaram para mim começar a cooperar, foi muito questionado, né? Muito questionado. Mas tudo aquilo eu tinha certeza que era preço da minha desobediência, porque eu tinha ficado afastado da igreja, né? E como afastado da igreja, a Bíblia diz que quando nós estamos lá no mundo e aceitamos Jesus, tinha um espírito que, né, dominava a nossa vida, nos perturbava, nos conduzia para caminhos errantes, mas quando nós aceitamos, ele sai. Mas a Bíblia diz que quando nós saímos da presença de Deus, né, a Bíblia é categórica em falar que aquele espírito volta, né? E acha a casa árida, acha vazia a casa onde era a morada de Cristo, e daí vem e traz mais 7, então se tornam 8. Então aquilo que eu não fiz antes de conhecer a Jesus, era filho de uma família, fui criado num ensinamento muito bom pelo meu pai, apesar de não conhecer a Jesus, mas da parte como cidadão ele soube formar nós. Então aí por causa desses erros, eu fui muito questionado, né? Mas eu atribuía como preço os meus erros e fui vencendo. Não, eu tenho que provar com a minha fidelidade, né? Com a minha força de vontade, orando, vencendo a cada obstáculo. É provar que hoje eu sou diferente, que mudei. Sim, tá certo. E para o senhor chegar no que nem, pastor integrado, né, ali da igreja, mas primeiro começa como voluntário, né? Isso. Levou quantos anos ali? Só para nós entender essa. Eu casei em 86, né? E em 92 eu comecei a cuidar da congregação, assim, voluntário. Eu era filho de agricultor e agricultor. Eu saí da agricultura quando foi para ir trabalhar no tempo integral na obra de Deus. Mas em 1992 eu comecei a cuidar da congregação voluntária, já cuidava de jovens, grupos de jovens, cultos da Vitória. Eu até quero trazer isso aqui para o pessoal, pastor. No caso, o senhor, desde que o senhor casou até o senhor começar a ser pastor, dirigente da congregação, levou uns 6 anos, mais ou Uns menos. 6 anos, Isso, né? até eu chegar, né, É, auxiliar, diácono e isso. presbítero, E né? daí começou a dirigir uma congregação voluntário. Ficou quantos anos como voluntário? 2 anos. 2 anos, né? Em 94 eu fui convidado pelo pastor, que era o pastor presidente de São Lourenço do Oeste, pastor Inoel Machado. Eu gostaria de trazer aqui para o pessoal, porque as pessoas olham muitas vezes o pessoal um pastor, acham que é bom ser pastor, recebe, não sei o quê. Muitas vezes não sabem, né, que tem esse processo do voluntário, né? Para uns é 2, para outros é mais, e assim vai, né? Na verdade, a obra de Deus funciona o seguinte, né? Deus é santo, verdadeiro, mas muito sábio. Quando você é convidado a ser um diácono, já tem que ser o diácono, né? Apenas é um Isso. reconhecimento. Já está fazendo esse trabalho na igreja, é um auxiliar, já está fazendo trabalho de diácono, tu é reconhecido pela igreja e o pastor te convida ao ministério do diaconato. A presbítero, a mesma coisa, né? E assim por diante. Aí já geralmente tem casos que como diácono já atende congregação, né? Mas o correto é um presbítero, que aí precisa dar santa ceia, coisas assim, apresentar a criança, e o ministério do presbitério é muito importante. O presbítero já pode ser considerado um pastor, né? Ele pastoreia um rebanho muitas vezes. No caso, o senhor começou então a ser pastor, depois foi integrado, passou, deixou, antes tinha aqui no caso, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar trabalhar, né? Tem que cuidar de tudo, né? Exatamente. É um sacrifício, né? O que eu quero perguntar para o pastor é se no tempo da caminhada na fé ali, já trabalhando como pastor, houve algum momento que pensou em parar, em desistir disso? Muitas vezes, né? Porque a obra de Deus ela é maravilhosa, é gratificante, mas também não é só pão de ló, né? Ele tem os momentos de dificuldade. Só que eu fui um vaso que fui bem amassado, sabe?
Eu fiquei 3 anos, Deus falando comigo, eu falei para vocês, tudo que eu ouvia Deus falar comigo. Eu me esqueço que uma vez, quando apareceu aquele hino Amara Lima, né? O valor de uma alma, eu estava assim descansando e foi ligado, tinha um programa na cidade de São Lourenço, da igreja, e foi ligado aquele hino. Eu chorei muito, que Deus falar comigo. E nesse processo de 3 anos que eu fiquei resistindo para não sair, né? Que eu queria ser voluntário, fiz muitos votos, estava bem encaminhado como agricultor, fiz voto, pagar missionário, pagar um, pagar dois, pagar três. Mas chegou o momento em que Deus dizia, não, cara, é você. Então aí eu tive vários processos assim, de aperto, comecei a descapitalizar, né? Deus começou a fechar a porta para mim, até chegar no momento que não tinha como eu não dizer sim para Deus, né? E fiz alguns testes com Deus, orei. Então, se fosse a hora, se fosse a vontade de Deus, a minha saúde ficou abalada, né? Eu vi que ia morrer. Chegou um profeta e disse que se eu não fosse fazer a obra do Senhor, eu não ia fazer nem para mim, nem para Deus. E eu senti que eu estava morrendo naquele momento. Aí fiz um propósito com Deus, orei, para Deus mandar então o pastor presidente lá me convidar, e isso aconteceu. Então, todas as vezes que a gente enfrentava algumas lutas, algumas dificuldades, mas as dificuldades que eu enfrentei na obra foi bem menos daquela que eu enfrentei para não. O processo que eu passei quando eu não queria sair, estava me rebelando praticamente ao chamado de Deus. Então isso não me fazia eu continuar, né? Sim. Lá estava pior, então eu vou continuar aqui, né? O senhor acredita ali, né? Então o senhor entende assim, existe aquele tipo de pessoa que ela tem um chamado, se ela resiste, não vai ficar, pô, não vai ficar bem, ela vai. Com certeza, a Bíblia diz que muitos são os chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. Aí tem gente que confunde isso, que acha que isso é para salvação. Salvação é para todos. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus, crê aceitar Jesus. Eu disse Paulo aos Romanos, né? Se com teu coração crer, a tua boca confessar, será salvo. Agora, existem chamadas específicas, né? E Deus sempre precisou do homem, né? Para que a sua obra cresça, para que o reino de Deus se desenvolva. Deus não depende de mim, mas Ele precisa de mim. Sim. Claro, se eu não quiser, né, não atender o chamado de Deus, eu vou pagar o preço e Deus levanta outro. Deus tira alguém lá da sarjeta, tira uma prostituta lá da onde estiver e salva e traz para fazer a sua obra. Então existe um chamado e é coisa séria, é coisa muito forte. Né? Eu ouvi Deus falar comigo assim, muito de O senhor conheceu alguém que tinha esse chamado também e recusou, e o senhor viu pagar o preço por recusar? conheci muitas pessoas que pagaram preço, uns que já estavam na obra, de repente não resistiram às lutas, provação, e, e aí desistiram, né? E até se rebelaram. Deus, a Bíblia diz que Deus é longânimo, né? Tardio se para irá, mas o culpado não tem por inocente. Então, ele dá um tempo, né? Ele vai trabalhando na vida da gente, ele não é um Deus que, tu não quer, já vou te corrigir, já vou te castigar. Eu não digo assim. Deus de Eu costumo, oportunidade. exatamente, eu costumo dizer que Deus não castiga ninguém, né? Os nossos problemas e derrotas e as coisas que não dão certo é uma colheita daquilo que plantamos, né? Não é que Deus nos castiga, né? Entendi. Agora falando o teu, ainda o senhor andou por muitas cidades com certeza nesse período? Morou em muitas cidades? Como é que foi? Estou agora Igrejas? pastoreando a 16ª igreja. 16, 16 igrejas. Comecei lá no oeste da Catarina, né? Depois fui para o sudoeste do Paraná. Trabalhei 12 anos como missionário, pago pelo Departamento de Missão de Balneário Camboriú. Na época era o Deus Proverá, né? Hoje é outro nome do departamento. Inclusive, eu fui deixado de ser sustentado por esse departamento aqui em Guaramirim. Cheguei em Guaramirim, já era uma igreja que estava um pouco mais estabilizada, então o pastor presidente da época ligou e disse, agora você está numa igreja que já é um pouco mais estabilizada, a gente vai atender outro, pagar outro missionário essa ajuda, e aí o pastor da época assumiu integralmente, mas eu já era integrado, apesar de ser missionário, eu já era integrado na obra, né? Então, foi 30 anos de integração na obra.
Esse período, qual foi assim, a maior dificuldade em parte das igrejas que o senhor teve, assim, aquele problema que tinha em toda a igreja, assim, que pode trazer para nós aí? O assunto mais difícil que eu enfrentei foi como missionário lá no Oeste Catarinense, né, pelas igrejas pobres, dificuldade financeira. Deus nunca deixou faltar nada, porque eu entendo, e foi uma promessa de Deus, né, que se eu atendesse o chamado de Deus, Deus não ia deixar faltar nada. Era uma das coisas que eu temia, sabe, porque lá quando eu trabalhava na agricultura, tu não tem muito dinheiro, mas quanto mantimento tu tem sobrando, que tu produz, né? E eu via muitos pastores passar dificuldade, necessidade, e Deus é tão bom que foi falando e disse para mim, não, eu vou cuidar de você e da sua família, né? Meu filho tinha 5 anos e a minha filha mais velha tinha 2 anos na época. Eu tinha 2 filhos, preocupava, né? Mas Deus não deixou faltar nada. Eu sempre digo que muitas vezes não tinha tudo o que queria, né? Mas o que mais precisava, Deus sempre nos deu. E aí, quando veio a outra filha mais nova, já nasceu no sudoeste do Paraná, na missão, na obra de Deus. Ela nasceu e passou da hora de nascer e ficou muito doente, né? Aí tinha despesa, foi a hora mais difícil. Só que sempre eu pensei, né? Nas promessas de Deus, aquilo que Deus falou, que Deus é fiel. Ele falou, está falado. Se ele disse, está dito. Se ele determina, está determinado. Então, sempre na hora difícil. E eu agradeço também uma esposa que Deus me deu, né? Que antes de sair para a obra, voltar um pouquinho para chegar de volta aqui, eu vi muitos pastores sofrer também, né? Às vezes tinha uma chamada e a esposa não tinha. Ela estava acompanhando por obrigação de esposa, né? Aí fica mais pesado. Aí quando Deus começou a falar comigo, Senhor, e minha esposa precisa de uma chamada. Então nós trabalhamos muito unidos nessa hora, né? Mas quando eu estava meio achando difícil, que nos animar, não, vamos em frente, Deus vai ajudar, nós vamos vencer. E da mesma forma, quando ela estava com dificuldade, não, nós vamos vencer, Deus é conosco. Deus prometeu, né? Deus não mente, Deus não se engana, Deus não esquece. E sempre prosseguimos, né? E louvo a Deus que, eu sempre digo, sempre me considerei, quando estava nas convenções por aí, o menor, né? Mas muitas coisas de boa que tem, mas uma que eu agradeço muito a Deus, que aonde eu passei eu posso voltar lá, pregar na igreja, fazer a palavra. A gente sabe que não é 100%, né? O pastor Nilton dos Santos, que é o pai do pastor Nitinho, sempre dizia uma coisa, eu aprendi muito com ele, que a gente não é unanimidade. O pastor, o obreiro que tem 70% que gosta dele, tá bom. Mas mesmo que se tem 30 que não gostam de você, ou 40, mas a tua preocupação deve ser buscar Deus para que você tenha a presença de Deus. Na hora que você vai pregar, alimentar a igreja, você tenha uma palavra de Deus. É mesmo aqueles que às vezes não acreditam muito ou não concordam com as tuas ideias, eles vão te respeitar como pastor. Não vou muito com ele, mas ele tem Deus. Temos que respeitar. Então, a todas as igrejas que eu passei, eu louvo a Deus. Quando eu vou lá para o oeste, tem meu sogro e minha sogra, eu passo, sempre posso nas igrejas, sou bem recebido e sempre tenho oportunidade de fazer uma palavra. Graças a Deus. Até pegar o gancho aqui agora da pergunta, que eu ia deixar mais para depois, mas como o senhor já tocou agora aqui, já vou abrir aqui esse espaço. O senhor falou da tua esposa que te acompanhou nesse chamado, entendeu o chamado, né? Porque como o senhor falou, o senhor se mudou de diversas cidades, né? Ficava um tempo aqui, depois de alguns anos já saía de novo. Isso. Isso não é fácil, né? Nem toda Não. mulher aceita isso, né? Os filhos às vezes em quando também não querem, né? Você pega o lugar, a casa. E a tua família passou isso junto com o senhor, né? Entendeu o chamado que havia sobre a sua vida, né? Sobre a casa de vocês, né? E então, esses dias atrás, um rapaz pediu para falar sobre relacionamento, né? E até traz para nós essa questão aí. Qual a sua opinião hoje para a pessoa que está nos assistindo, mas está num relacionamento, ele é cristão, seja mulher ou seja um rapaz, e está se relacionando com alguém que não é cristão? Qual que é a sua opinião para essa pessoa? É um assunto bem Seu complexo, né? conselho é? Bem polêmico. Conselho eu tenho que falar não aquilo que eu penso, né? Mas o que a palavra de Deus diz. Pode. Porque essa não nega, não falha, né? O conselho meu próprio pode falhar, né? Mas a palavra de Deus não falha. Eu aconselho que ore a Deus, né? Faça um propósito, faça a prova com Deus, né? Que se for a vontade de Deus, pode acontecer. Eu vi muitos jovens, né? Tanto o moço quanto a moça,
precisar se relacionar com um rapaz ou com uma jovem, uma moça lá de fora, mas ele tem que orar muito, buscar Deus para ter sabedoria para trazer para cá, né, a igreja. Senão ele vai para lá. Não dá para ficar um na igreja e o outro lá, né, e outro no mundo. Ou ele traz para a igreja ou leva para lá. E eu sempre digo, quando eu aconselho os jovens assim, né, que para vir para a igreja tem que subir para cima, né? Para o mundo é para baixo, então para baixo, a ladeira abaixo é mais fácil daí, né? Então precisa muita oração, muita sabedoria, muita graça, né? Até porque o namoro da pessoa que não conhece Jesus já é diferente, né? Então o cara precisa ter muita oração, ser muito sábio, né? O bom é que esperasse, né? Ah, gostou de uma jovem, a jovem gostou de um rapaz, ora a Deus, se for da vontade de Deus que ele venha para cá, né? Porque promessa, às vezes, depois de casar, eu vou. Às vezes não dá certo, né? Eu já vi também casos da pessoa que ela vai junto até na época do namoro ali só pra agradar, né? Depois ela também já Exatamente. não tem mais compromisso. Já conheci muito caso de mulher que casou com um homem assim, que no começo estava junto, depois Até chegar no objetivo, né? chega no casamento ali, né? E aí o preço é caro, né? O transporte é muito grande. Já vi pessoas pagar o preço muito, muito caro. Porque casamento é coisa séria, né? É uma vida a dois, de pessoas que são duas ideias, né? Pessoas criadas em culturas diferentes, muitas vezes, em lares diferentes, famílias que têm culturas diferentes, que têm que se relacionar e ter uma noção, tomar uma direção de vida, né? A própria Bíblia diz, né, que deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, o caso do rapaz, né? E ambos serão a sua carne. Então, aí são duas cabeças, duas mentes que têm que pensar igual, decidir igual, né? E aí precisa ter muita compreensão, não pode faltar o amor, o respeito, não pode faltar o perdão, né? Porque muitas vezes, nem sempre as coisas funcionam certinho. Precisar, tem que pedir perdão. Pode ter vergonha, não pode faltar humildade, pedir perdão quando precisa, né? E a Bíblia diz que não é para deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Então, se acontecer lá algum desentendimento, tem que se humilhar, alguém tem que tomar partido, né? Porque são coisas que na vida espiritual é diferente que lá no mundo, né? Lá no mundo, o valente é quem briga, né? Para nós que somos crentes, eu custei um pouquinho a aprender isso. O valente é aquele que se humilha, né? Que vence a si mesmo. Davi venceu milhares, não conseguiu vencer ele, né? Caiu no pecado. Então, para nós, o valente é aquele que vence a si mesmo, humilha, pede perdão quando precisa, né? Libera perdão também quando precisa. Importantíssimo. Bom, esclarecido ali já o comentário, né? Sobre o ideal é a pessoa do mesma religião, vamos dizer assim, né? A mesma fé, né? Mas é claro que existe alguns casos da pessoa que se relaciona, né? A pessoa abraça aquela fé também, né? Se fizer certinho, dá certo, né? Deus dá sinal, né, pastor? Deus mostra, né? Não é tão fácil, é um caminho mais difícil, né? Daí eu tenho que conciliar várias coisas, né? Ter o domínio sobre si, sobre a sua carne, né? Para não cair no pecado e depois não sofrer consequência. Mas tem muitas vezes, eu vi muitos casos que deu certo. A pessoa orou, buscou a Deus, deu certo, e se tornaram mesmo. No caso, a última igreja onde eu me jubilei foi ali em Brusque. Em Brusque fiquei quase 12 anos, né? Tendo igreja, de duas congregações. Uma jovem congregava com nós, tinha um rapaz lá fora, e veio aí a gente começou a visitar, orientar ela, né, e tal. Não proibir ela, porque nós não temos direito de proibir ninguém, né? Nós, como pastor, nós temos que aconselhar. E aí orientemos e ela seguiu a orientação. Hoje é uma benção, é um auxiliar, ele louva, ele me visitando aí todo dia. E hoje é uma alegria pra gente. Acontece muito disso, né? Da pessoa ser uma bênção na vida da outra pessoa, de certa forma, né? Ela foi um canal para trazer Deus para essa pessoa, né? Às vezes o pastor não conseguia chegar nesse jovem, né? Um obreiro não conseguia, mas através desse relacionamento, né, ele abriu o coração para Deus. Outra coisa também interessante, o senhor falou ali antes que o senhor foi bem preparado, ou seja, que teve momentos difíceis, mas tinha sido bem preparado. Foi bem moldado, né? Isso. O vaso foi quebrado, amassado. Mas assim, o senhor falou bem, bem moldado por Deus, sim.
Mas o senhor também coloca nessa questão da... Teve uma liderança forte para te ajudar ali? Ou como é que foi, assim, o começo? Se Teve. firmar ali? Eu sempre, Deus tinha um chamado na minha vida e eu sempre procurei me aproximar de pessoas maduras, né? Sempre, desde que eu voltei para a igreja, com aquele objetivo de vencer, né? Eu sempre, eu vim de uma família complicada, que não era crente, mas eu sempre pensei, o dia que eu voltar para a igreja. Foi uma das coisas também que me segurou na igreja quando eu voltei, porque eu sofri para voltar. Eu paguei um preço, eu chorei, eu tive que chorar. Às vezes estava trabalhando, né? Arando terra lá com os bois, né? Às vezes eu sentia aquela vazio na minha alma. Eu ia lá, entrava em algum lugar, me escondia e dobrava o joelho lá no meio do mato. Porque eu, Senhor, não deixa eu morrer dessa forma que eu vou ao inferno. Então foi outra coisa que me segurou na igreja. Quando eu pensava, né, porque na época a igreja era mais difícil, né? Quando eu voltei para a igreja, fiquei um ano para depois entrar em comunhão. Então, isso eu estava é, bem convertido. Aí então me segurou. Aí eu procurei me aproximar da liderança. Agora eu chego no ponto da resposta à pergunta. Eu me aproximei dos obreiros, dos presbíteros, mais velhos, eu fui amigo, procurei ajudar, procurei lutar com a verdade. Como jovem, como crente, né, muitas vezes tinha aquelas conversas do cara, né? Que faz isso, faz aquilo. Eu me aproximava do até aqui é verdade, se eu mereço ser corrigido, até aqui que eu fui corrigido, daqui para lá eu não fiz. E aí ele mantinha uma confiança em meus obreiros, e quando eu fui auxiliar, diácono, às vezes, a mesma coisa. Aproximei os homens de Deus sempre perguntando, né? Sempre coisas que eu já tinha feito, mas eu ia lá e compartilhava para ver se eu tinha feito certo, né? Porque se não foi certo, aí, inclusive eu usava a expressão, ó, eu quero que o senhor seja sincero comigo, senhor, pastor, presbítero da igreja, o evangelista, que se eu errei, eu não quero errar mais. Se o senhor me deixar assim, o senhor não é meu amigo. Eu botava ele bem nas claras, né? Digo, se o senhor é meu amigo, o senhor tem que dizer qual é que é o certo, onde é que eu errei e como é que é o certo. Eu vou seguir. Então, dessa forma que eu aprendi, né? Eu queria fazer a coisa certa, porque a obra de Deus tem que dar o melhor. Né? Às vezes a gente erra querendo acertar, mas tu tem que dar o teu melhor. E eu sempre digo que Deus olha para a gente como perfeito quando tu faz o teu melhor. O teu melhor, o nosso melhor, muitas vezes, na maioria dos casos, não é perfeito. Mas se nós fizermos o melhor, Deus olha como perfeito. Exatamente. Eu gosto dessa frase aí, né? Tem que dar o teu melhor, né? Ah, mas o meu melhor não é igual ao do outro, mas é o teu melhor. Isso para Deus é o suficiente, né? E o senhor se aproximou então de pessoas que estavam, digamos, onde o senhor queria chegar, né? Digamos assim, né? Foram me discipulando, né? É, porque às vezes quando a pessoa quer também, eu quero ser pastor, eu quero ser um dia um missionário, mas ele só se aproxima de pessoas que não tem essa visão, né? E aí Eu, fica mais difícil. verdade. Na verdade, eu não queria. Queria ser diácono. O cargo na igreja que eu mais fiquei feliz quando me deram é de porteiro. Então, ali eu sempre gostei de me comunicar com as pessoas. Ali eu comunicava com todo mundo, recebia todo mundo. Bem-vindo, que bom que você veio e tal. Aí para diácono, né, foi meio na pulo, assim, que me pegaram, por dizer não. Mas assim, eu sempre já era um plano de Deus, né? Acompanhei de perto, com a intenção de ajudar, colocar o ombro aí embaixo da cruz pesado, embaixo da obra, para ajudar a levar, para ficar um pouco mais leve para ele, né? E foi essa forma que eu me aproximei e Deus me abençoe. Certo? Ah, como o senhor vê hoje a igreja no futuro agora? O senhor já está com uma certa idade, né? Já aposentado, na verdade, mas ainda está trabalhando, né? Na igreja. E como que o senhor vê essa geração atual agora, de obreiros? É uma igreja, o senhor vê assim como obreiros, digamos assim, tão preparados? Qual que é aquela sensação que o senhor tem quando o senhor olha para os obreiros, de modo geral, assim, né? Não da sua congregação específica, quando o senhor olha para a igreja. O que que o senhor vê assim? Hoje eu vejo uma geração mais preparada, né? Porque hoje tem meio, hoje não, naquela época não tinha essa É, comunicação aqui, né? Que abrange muitas pessoas, as pessoas podem estar ouvindo, depois ouvir mais tarde, né? E não tinha curso de teologia, essas coisas naquela época. Na época era a escola bíblica, né? Nossos congressos era de quinta a domingo. Palavra, né? Palavra. Era
Começava muitas vezes quinta, quando não era às vezes de domingo a domingo, né? Ou de segunda a domingo. Então, mas os estudos bíblicos era Bíblia, era quinta à noite, sexta à noite, sábado, domingo o dia inteiro. Às vezes lá, como era uma área agrícola, muito agrícola, terminava à tarde, né? Mas era a palavra, né? Era a palavra. E escola bíblica para obreiros, né? E tirava as dúvidas da gente. Então, inclusive, eu não tenho nenhum curso completo de teologia, né? Porque eu tenho vários, muitos começados, tem um monte de livro lá. Eu não tenho nenhum diploma. Às vezes eu estava lá na metade, ou na metade para frente, trocava de igreja, outro campo, às vezes não tinha o mesmo curso, tinha que começar de novo e tal, e assim aconteceu muitas vezes. Até em algum lugar, um cara que ele era professor de teologia, me questionou, o meu pastor presidente, o pastor presidente me contou, como é que o pastor Joel toca na igreja e vai bem, nunca tem um curso de teologia? Aí o pastor disse, que ele passou por muitas escolas dele, montado pela palavra de Deus. Então, claro que muitas vezes faz falta, muitas coisas faz falta, né, pra gente. Mas a palavra de Deus tem ensinamento para tudo, né? Foi a onda pra gente. Hoje eu vejo uma geração mais preparada, né? Se, se usar os meios que tem e buscar, né, aprender curso de teologia, escola bíblica, hoje é bem mais fácil, é uma geração mais preparada. Por isso nós temos tantos jovens, né, pregadores, igual Daniel e Lucas, são uma benção. Por quê? Porque tem hoje essas facilidades. Antes era ralado, né? É mais sofrido. Era na palavra e era tirando os caroços da palavra, né? Os nossos ensinadores primeiro diziam que a Bíblia era que nem uma marcenaria, né? Pega a árvore lá do mato, fruto, tirando as cascas, e vai indo, vai tirando os caroços, e vai indo, até chegar no móveis perfeito, bonito. Então, é a palavra de Deus que faz isso. Até a questão que na verdade tem uma vantagem. Existem algumas vantagens que nós temos hoje que vocês não tiveram, né? Por exemplo, até mesmo a questão do evangelismo. Era mais difícil naquela época do que hoje, eu creio, né? Era casa por casa, né? Casa por casa e a recepção, como é que é também? Eu fui missionário 12 anos, então aprendi muito com isso, né? E aprendi com um missionário nato, tinha o irmão, chamado de irmão Arizinho, era Ari de Souza. Ele mudou aqui na Ele era do Oeste, depois mudou para cá. A gente continuou a relação com ele. Ele era um evangelista nato, dedicado, cara. Trabalhei em Pérola do Oeste, no Paraná, sudoeste do Paraná, e uma cidade mais ou menos uns 5, 6 mil habitantes, mas era mais morador fora, no interior, do que nós, em 58 dias, evangelizamos todos os dias nós íamos evangelizando. E aquele homem Deus usava de uma forma. Eu lembro que uma vez nós chegamos numa casa e oramos para as pessoas. E ele disse, só não vai na casa do vizinho ali, que os últimos crentes que estiveram ali, eles botaram para correr. Aí eu saímos, o Norizinho disse, é lá que eu vou. Chegamos lá com o jeitinho dele, chegou, olhou para casa, casa bonita que Deus deu para vocês aqui, maravilha, presente de Deus. E todo mundo gosta que seja exaltado, que mantém, seja. E tirou o foco dele quando eles viram, ele estava pregando. Lá e a pessoa chorava e pedia para voltar. Nós ficamos tão conhecidos que nós passávamos na rua, não precisava mais chegar nas casas. Eles chamavam nós. Ô, missionário, chega aqui fazer uma oração. É difícil, mas era muito. Às vezes que nós caminhávamos assim, nós escutava as pisadas. Né? Moria, dizia para ele, Moria, parece que está caminhando para que nós as pisadas. Ele dizia, é Jesus, pastor João, é Jesus. É muito, muito gratificante. Nossa. Isso é um dom também, né? Essa forma de evangelizar, né? Um É um dom. dom. O senhor acredita que esse é um dom que... É um dom, na verdade, que poucas pessoas buscam, né, hoje em dia, né? É um dom tão importante na igreja, né? O evangelismo, no caso. Mas, assim, vamos entrar numa outra pergunta ali que eu quero trazer, então, agora. Um rapaz que perguntou sobre o dízimo. O senhor, pastor, com certeza já teve várias perguntas a respeito disso, né?
E eu quero trazer, já que o rapaz sugeriu ali, né, trazer essa questão, o dízimo. É uma dúvida de muitas pessoas. A maioria das pessoas que não vai para a igreja tem esse receio, a questão do dízimo, né? Responde para nós ali. É algo obrigatório do cristão? Eu vou para a palavra de novo, né? Eu não posso dizer que é obrigatório, que não é porque dá a minha palavra. A Bíblia diz que o dízimo não é nosso, e que nós não demos dízimo, nós pagamos dízimo. Para mim, o dízimo é uma a dívida, se tu não devolve aquilo que é do Senhor, tu fica devendo. E o demônio do destruidor, ele só é repreendido com a fidelidade do dízimo. O dízimo nós encontramos. Tem muitos que acham alguns interfúgios, né, para não pagar o dízimo pela palavra, pela coisa do Velho Testamento. O dízimo nós encontramos na lei, antes da lei, na lei, depois da lei e vamos para o Novo Testamento. Aí Hebreus, capítulo 7, verso 7, seguinte, diz que aqui certamente recebem dízimos mãos que morrem, né? Quer dizer, o tesoureiro hoje é uma pessoa da igreja que um dia vai morrer, né? São pessoas que um dia vão existir. Mas também mãos eternas no céu. Então, a Bíblia não diz isso. Agora, é eu que vou interpretar, né? Eu entendo que quando a gente devolve o dízimo que é do Senhor, eu acredito que assim como o tesoureiro marca aqui, né, observa e marca lá no céu, eu acredito que o anjo do Senhor, Deus tem um anjo específico para isso, uma caneta, e eu acredito que de ouro. A Bíblia não diz, mas eu acredito pelo que eu creio nas verdades da palavra de Deus e na veracidade do céu. E Deus, ele é organizado. Se aqui tem que se organizar a contabilidade, imagina lá no céu. Desde que alguém com caneta de ouro vai observar lá e marcar o dízimo. E outros perguntam, né? Não sei se talvez eu me adiantar um pouquinho. Dízimo é salvação? Não, dízimo não é salvação. Mas a desobediência é pecado, né? Não pagar o dízimo não é pecado, mas tu fica devendo para Deus. Dízimo é do Senhor, a Bíblia diz que o dízimo é. Então, quando eu pago o meu dízimo, eu devolvo, nem é pagar, é devolver, porque Deus dá aquele valor para nós, né? Seja através do trabalho, como for, e Deus não precisa do nosso dinheiro, mas para testar nossa fidelidade, ele pede o 10%. A palavra dízimo, se para o dicionário, é 10%. Então, eu sempre digo, dízimo não é salvação. Mas daí eu pergunto, será que alguém salvo por Jesus Cristo, que tem consciência do reino de Deus, será que ele não sente de pagar o dízimo, se ele é salvo? O dízimo não é salvação. Mas a bênção do dízimo vem através da tua fidelidade de você devolver o que é do Senhor. Mas será que alguém que realmente é salvo, faz parte do reino de Deus, não se preocupa com o reino de Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, do nosso dízimo, mas a obra precisa, o reino de Deus precisa. Nós estamos aqui, né, hoje, nesse lugar aqui, é porque os irmãos foram fiéis ao Senhor e proporcionou essa oportunidade. Então, eu sempre digo, dízimo não é salvação, porém a bênção material depende de ser fiel, é promessa. Malaquias diz, se você não acredita, façam prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu, se eu não vou repreender o devorador, não vou mandar bastante. Eu vejo e tenho acompanhado muitas pessoas, não vou pagar, não posso, não posso. E vai a vida toda, pessoas trabalhadoras, vêm para a igreja, casal trabalha, vai, mas nunca sai do lugar. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Né? Deus é fiel. Então, eu sempre digo, é impossível alguém tem Jesus no coração, tem certeza da sua salvação, tem certeza que o que vai sobrar quando nós sairmos dessa terra vai ser o dízimo que está registrado lá no céu, o galardão, a recompensa disso. E se nós ganhar 10 mil reais, nós devolvemos um para o Senhor. Né? Os 9 nós gastamos nos que nós queremos. Hoje não vai ter mais nada, o pastor não tem mais nada. Mas aquele 1.000 que você depositou na obra de Deus, está inteiro lá. Eu sempre digo, nossos pastores antigos não tinham teologia, mas eles tinham sabedoria do Espírito Santo. Eles diziam, deposita no banco dos céus. Diziam, né? Você está devolvendo o dinheiro, está depositando no banco dos céus.
lá ninguém mexe. Então, isso, mas assim, explica para nós aqui, então, qual que é a diferença do dízimo para a oferta? A oferta é voluntária, ainda apesar que ali em Malaquias Deus fala que através do profeta que o povo estava roubando, né? Através do dízimo e a oferta alçada. Oferta voluntária é aquela que você sente de dar e dá, né? Oferta do culto, dia a dia. Oferta alçada é aquela que quando há uma necessidade da igreja, né? Você tem condição de dar e não dá. A Bíblia diz dar conforme as suas forças. Em Coríntios, né? É. Dar conforme as suas forças. E, então Deus é tão fiel, Ele não perde o que nós não podemos dar. Ele sabe a nossa força. Lá no Salmo 103, diz que Ele conhece a nossa estrutura. Então, Ele sabe quando nós não ofertamos porque não temos condição. Se nós tiver o desejo no coração, Ele vai nos abençoar e nós vamos ter. E Ele sabe quando nós fechamos a mão e não queremos contribuir. Então, oferta é voluntária. O dízimo é bíblico, né? É uma doutrina bíblica. Dever, vamos dizer assim, né? É uma doutrina bíblica e doutrina ficou para ser obedecida, né? Não para questionar e nem para dizer se eu quero ou não quero. Eu vou trazer assim para o senhor. Esse tempo atrás eu fui convidar um rapaz para ir para um culto, e aí ele já me veio com esse assunto. Ele falou assim, esse negócio aí de ter que dar dinheiro, contribuir com dízimo, não sei o quê. Eu falei assim para ele, eu falei, olha, meu irmão, eu não sei, cara, onde é que se viu esse negócio que você tem que dar, falei para ele. Porque ele disse assim, não, eu não vou, cara, porque eu não... chega lá, daí fica dizendo que tem que dar o dízimo, não sei o quê. Eu falei, cara, eu conheço pessoas, é voluntário, eu falei para ele, o pastor não vai te obrigar. É obrigado a As nada. pessoas têm isso em mente, que o pastor vai obrigar, a pessoa chegou na igreja, o pastor vai chegar, não, deixa eu ver quanto tu recebe por mês aí, que, né, e é algo, né, como eu falou, é um dever que está na Bíblia, mas da sua parte é voluntário. Exatamente. O pastor não coloca, eu falei para ele, olha, o pastor não vai te obrigar, é critério teu, se você quiser ficar ali congregando com a gente, frequentando a nossa igreja, jamais o pastor vai te proibir de entrar dentro da igreja porque você não dá o dízimo. Não, até porque o pastor que tem uma chamada, ele está preocupado com a alma da pessoa, né? Não. A consequência de não pagar é dele. Eu tenho que falar a palavra, eu tenho que ensinar a consequência dele. Aí o pastor que tem uma chamada, ele está preocupado com a alma. Então ele vai tratar a pessoa, né? Vai considerar e amar e abraçar, mesmo que dá aquele dízimo alto e aquele que não dá nada. Sim. O prejudicado de não pagar o dízimo, não devolver o dízimo, é eu. Não é o pastor. Não é a igreja. É eu. Porque eu estou tardando as promessas de Deus na minha vida, né? Ou fechando a porta que Deus tem de bênção sobre a minha vida. Então, não é... Sempre preguei na igreja. Um tempo eu tinha dificuldade de pregar sobre dízimo, sobre integrado. Vão achar que porque eu recebo da igreja, eu quero isso. E aí um dia orando, Deus me corrigiu. Disse, você não quer a tua igreja abençoada, não quer os membros da igreja abençoados, porque o dízimo é bênção. Não pode ser nem por força, é voluntário e também não é por troca de bênção, né? É fazer para mim ser abençoado, tem que fazer por aquilo que Deus já fez para mim. Já pagou o preço maior. A nossa dívida com Deus, que Jesus pagou lá na cruz, era impagável, né? Deus pegou a cédula da nossa dívida e pegou na cruz, diz a Bíblia. Então, o prejuízo é meu. Não é do pastor, não é da igreja, é meu. Isso aí eu coloquei para ele, eu fiz essa colocação assim, falei, olha, a gente contribui porque a gente sabe que precisa, falei para ele, né? A gente quer chegar na igreja, a gente quer um banco estofado, a gente quer um ar-condicionado funcionando no verão, né? A gente quer a igreja bonita, então é óbvio que a gente entende que eu preciso ajudar, porque eu falei para ele, o governo não vai mandar um dinheiro para a igreja comprar um ar-condicionado, não tem um auxílio, né? É a gente que faz, eu expliquei isso daí para ele, né? Até esses tempos atrás, quando a gente fez um podcast aqui com o Lucas, eu estava falando sobre a questão de oferta, de pregador, cantor, uma pessoa até criticou, né? Eu acho errado, porque você vai dar uma oferta para a pessoa, a Bíblia está dizendo que aquilo que recebeu de graça dá. E aí eu até peguei e falei para ele, falei assim, olha, cara, é o contrário. Eu acho errado você entrar numa igreja, chamar uma pessoa para pregar, né? Uma pessoa que estudou, uma pessoa que orou, e aí você dispensar a pessoa de nem pelo menos pagar as despesas dela, né?
Então até coloquei para essa questão, falei assim, não é a questão, eu acho que é um dever que a gente tem. Poxa, se eu estou num lugar, eu quero, digamos que por mais que não quero, a Bíblia eu acho que não é obrigatório, mas é um dever, poxa, quero ajudar aquele lugar a ficar cada vez mais bonito, né? Melhor. Suas palavras foi sábia, né? Certo, muito sábia. Porque você colocou na mente dele, né? A verdade, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Mas para concluir a parte do dízimo aqui, é isso daí, né, pastor? Ninguém é obrigatório, né? Não. Ninguém é obrigatório, é algo dá quem quer. Eu digo sempre que tem que ser tocado pelo Espírito Santo. Sim. Se ele der porque está sendo cobrado, não vai ser abençoado. Mas, É mesmo que dá. Ou dá por metade, né? É uma coisa que eu admiro a justiça e a bondade de Deus, é porque se eu ganho, por assim, se eu ganhasse 100 mil reais e pagasse, eu volvesse 9.900, né? Eu digo, eu só neguei 100 reais, né? Não estou sendo fiel. Talvez alguém olhe, opa, o pastor é fiel. O pastor Joel é fiel. Deu 9.900 disso. Mas alguém ganhou só 100 reais e deu 10 reais. Esse que deu 10 está sendo mais fiel do que eu. exatamente. Deus não olha a quantia, né? Não. Deus olha só a fidelidade da pessoa, né? Exatamente. Show, bem esclarecido aqui, eu acredito que ficou bem claro aqui para o pessoal que está assistindo. E aí, para nós já caminhar para o final aqui, porque nosso tempo é bem limitado, nós só temos 1 hora para gravar, mas a gente vai encerrar aqui, então, voltando ao seu chamado pastoral aqui, para nós começar no chamado e terminar no chamado, né? Qual o conselho que o senhor tem para deixar para quem está assistindo e tem esse desejo? Porque, como o senhor disse, na verdade, a maioria das pessoas não tem esse desejo. É um desejo que Deus coloca no coração da pessoa. A pessoa reluta, né? Uma chamada, né? Chamada. Mas quando Deus coloca essa chamada, a pessoa começa também a desejar, a querer fazer aquilo, né? E com certeza tem pessoas que estão nos assistindo que têm esse desejo, né, de ser um dirigente, um pastor. Qual o seu conselho para essa pessoa? A primeira coisa é intimidade com Deus, né? É te ouvir a voz de Deus. Porque existe 3 vozes que falam com nós. A voz de Deus, a voz da nossa própria carne e tem a voz do inimigo da nossa alma. E ele adora nos botar num lugar fora da direção de Deus. A primeira coisa é tu ter oração, jejum e ter certeza, porque o chamado ele arde dentro de você. Você está dizendo, eu não quero, mas dentro de você está dizendo, você tem que ir. Né? Tem que ir. E você entender a voz de Deus, ouvir Deus trabalhar contigo, ter aquela convicção, fazer prova com Deus, né? Não pode sair na dúvida. Já vi muitas pessoas que até tinham chamado, mas saiu antes da hora e teve que voltar. Saiu por conta própria. Né? Tem a hora de Deus. Eu sempre digo que às vezes é melhor sair um pouquinho mais tarde do que se adiantar, porque se tu está demorando para sair, tu vai apanhar pelas costas, né? Para ir para frente. Se você sai antes, vai apanhando o nariz para recuar um pouco, né? Porque se tu sai na hora de Deus, Deus é responsável pelo que Deus fala. Outra coisa que precisa para um obreiro, para um líder, que quer ser bem sucedido, é buscar o discernimento. Discernimento pelo Espírito Santo de Deus. De saber o que é a voz de Deus, o que é a voz da carne, o que é a voz do inimigo. Para te discernir quando um profeta vem falar contigo, o que é de Deus, não é. E esperar em Deus, sair com os pés no chão. Com certeza, eu saí com os pés no chão, tinha certeza que era uma chamada de Deus, era a hora de Deus. Então, como nós falamos antes, teve hora, dá vontade de arrumar mudança e voltar. Mas não, eu vou fazer isso. Tem uma chamada de Deus, é comigo. Aí, de repente, saía, ganhava uma alma, né? Via alguém que Deus transformava, eu esquecia tudo das lutas e, não, Deus está comigo, eu vou seguir. Então, essa é o primeiro passo, é intimidade. Entender Deus, ouvir a voz de Deus, saber que é Deus. Eu sempre falo do Gideão, né? Chamou ele, não, Senhor, eu sou o mais pequeno, o mais humilde, meu milheiro é o mais pequeno. Não, mas é você, então vou fazer prova. Né? Fez prova do velo conhecer molhado, depois do velo conhecer enxuto. Ele fez 2 provas, provou e reprovou. Então, não é pecado fazer prova, é pecado tu questionar Deus ou dizer não para Deus. Mas tu provar, Deus gosta disso, faça prova. Sim, fazer prova com Deus, né? E Deus vai confirmando daí, né?
Exatamente. usa uma pessoa, usa alguém, né? E assim vai, né? Exatamente. Outro também conselho, assim, seria interessante, porque tem pessoas que estão assistindo a gente, que é dirigente, é pastor, né, já está nessa caminhada aí 1 ano, 5 anos, 10, e também qual o conselho que o senhor deixa para essas pessoas? Esse dirigente que passou, está passando pelo que o senhor já passou ali com os seus 5, 10 anos de igreja. Pode É, deixar um conselho para ele, um conselho, né? A gente não sabe qual é a situação que ele se encontra, se está bem, se não está bem, mas um conselho para ajudar ele nessa caminhada aí. perseverança, né? Perseverança, oração. Tem momentos da nossa vida que nós temos que parar e buscar Deus. Às vezes, parei com um problema que a gente aceita Jesus mas a nossa carne não mora. Né? Ela tem que estar dominada pelo Espírito Santo. Porque tem coisas que às vezes mexem, né? Você fica meio nervoso, dá vontade de agir com as próprias forças. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Aí eu ia, né? Entrava no meu quarto e ia orar. Até eu vencer eu primeiro, né? Se eu vencer a gente mesmo, você resolve qualquer situação. O problema, eu sempre digo, não é a igreja, não é os crentes, é a gente. A gente, se tu sair da porta de direção, fazer algo que não deve, vai dar errado. Então, depara com o problema. Tem coisas que tem que parar, orar e pedir direção de Deus. Porque se tu não pedir direção de Deus, tu vai tomar uma decisão que vai piorar a situação. Então, busca Deus, procura a entender o que Deus tem para você, como você vai agir. Muitas vezes eu pensei, né, determinar a situação, fulano, Beltrano, e às vezes aconselhando, não tem que agir, tem que fazer isso, tem que disciplinar, tem que excluir e tal. Mas eu ir por oração. Vou orar um pouco, depois vou lá, tirar esse camarada com comunhão, falar isso para ele. Eu ia por oração, Deus dizia, não, tu não vai fazer. Tu vai lá, tu vai orar por ele, vai abraçar ele, vai chorar com ele vai voltar. Então, é a direção de Deus, é a voz de Deus. Agora, quando foi para mim voltar, que eu já estava um ano e pouco, né? Estava jubilado, morando ali, cooperando, pregando para aqui, ali, onde era chamado. Foi de novo um recomeço. E eu fiz o mesmo propósito com Deus. Senhor, se for a tua vontade. Irmãos, já sabe as coisas, tudo certinho. Tem famílias ali, né? E mas, venha atender nós, venha atender nós. Vamos orar. Eu tenho amizade com você, mas a amizade não pastoreia a igreja. E a direção, a amizade é bom, ajuda. Mas tem que ter a direção de Deus. Aí, novamente, eu fiz um propósito, né? Eu não falei nada com o pastor Cordeiro, nada. Não dei oportunidade para ninguém falar, né? Eu ia, dizia que não queria. Aí eu disse, o pastor Cordeiro, vem aqui e me convidar. O correto era o pastor Eulina, que é o supervisor. Sim. Mas eu já dificultar um pouco em ter certeza de que se o pastor Cordeiro vir aqui me chamar, então é porque de Deus. Um dia eu estava em casa, ligou, falei, tem cara, pastor João, quero falar contigo. Eu já disse para minha esposa, pastor, vem aí para nós também, igreja. Então não tenho que. E aí Deus restaurou nossa saúde nesse espaço de tempo, né? Eu não tinha como dizer não. Aí o pastor perguntou, estou esperando um não. Aí ele disse, mas eu preciso que você pelo menos um tempinho ali até. Eu disse, pastor, Joel não queria, mas eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu preciso obedecer. Está queimando aqui esse chamado. E então, e temos feliz como nós começamos lá no começo. Sim, que bênção, que bom, né? Meus irmãos, já temos que caminhar para o final aqui. Eu quero agradecer o pastor pela presença, né? Pelas histórias aqui de vida. Mas eu quero agradecer você também que deixou o like aí no vídeo, que é um inscrito aqui do canal, que vai deixar o seu comentário aí, já deixou o seu comentário. E eu quero fazer um pedido aqui no final desse vídeo aqui para você que nos acompanha. Se você quiser nos ajudar de alguma maneira, né? Financeiramente, com algum equipamento, para nós melhorar esse podcast, continuar trazendo pessoas como o pastor Joel, outros pastores, pregadores, você pode entrar em contato com a gente ali pelo Instagram ali e será bem-vindo toda a sua ajuda, certo? Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.